Comissão Especial da Câmara Federal debate na Assembleia sobre a PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus. Deputados do Amazonas lamentam a decisão federal que manteve o mandato de Natan Donadon, de Rondônia, condenado por formação de quadrilha e peculato. E você também vai ver no Alean Notícias de hoje. Câmara Municipal de Apuí aprova as alterações da Lei Orgânica e Regimento Interno realizadas pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior. Deputados aprovam 13 projetos de lei, entre eles o que dispõe sobre a contratação de pessoas com mais de 35 anos por empresas do Estado, de autoria do deputado Abdala Frache. E mais, Petrobras é homenageada na Assembleia por 25 anos de operação da base petrolífera de Urucu. Boa noite. A Assembleia Legislativa sediou nesta quinta-feira um seminário da Comissão Especial da Câmara Federal que discutiu a PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus. Para o presidente da Alean, deputado Josué Neto, o momento foi histórico, pois reuniu 7 deputados federais da bancada amazonense para tratar do futuro econômico do Estado. O repórter Adriano Castro acompanhou as discussões. A proposta de emenda à Constituição número 506 de 2010, de autoria do Executivo Federal, prorroga a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. A PEC tramita na Câmara desde 2010. Uma comissão especial foi criada naquela casa para discutir e debater a emenda. Por iniciativa do deputado pelo PR, Henrique Oliveira, a comissão especial esteve em Manaus nesta quinta-feira e realizou um seminário no plenário Rui Araújo, da Assembleia Legislativa. Segundo o parlamentar, os debates são importantes para que a sociedade civil contribua com informações para o relatório final da comissão. O deputado também disse que o foco, neste momento, é só a prorrogação da Zona Franca de Manaus. Nós vamos tentar azeitar, como eu falei, e pavimentar uma estrada que cuide da prorrogação e não deixar que alguns interesses de Sul, Sudeste e Nordeste entrem nesse contexto. Por exemplo, existe o Nordeste, a bancada do Nordeste pede para que seja criada uma zona franca em Paulista, lá em Pernambuco. Existem outros pedidos. Isso, na hora de ser apresentada, vão haver destaques, vão haver emendas, e por isso que existe um cuidado especial do relator Átila Lins de que a gente cuide apenas da questão principal dessa PEC, que é a prorrogação por mais 50 anos. O deputado federal pelo PSDB, Plínio Valério, falou da importância do debate também ser realizado no Amazonas. O parlamentar acredita que até o dia 20 de setembro a PEC seja apreciada em plenário pelos demais deputados. A finalidade é cada vez mais recolher dados, cada vez mais recolher argumentos, cada vez mais saber realmente da importância da Zona Franca para a gente, que nós sabemos, a gente é parlamentar daqui, sabe, mas é importante ouvir o sindicato, ouvir a associação, mais uma vez a SUFRAMA, mais uma vez a indústria, mais uma vez o comércio. Então a finalidade é juntar tudo isso, é como se fosse munição, pegar toda essa munição para então poder enfrentar a guerra, que nós não podemos fugir dela mais não. Carlos Souza, do PSD, destacou a importância da Zona Franca, mas disse que precisam ser criados outros modelos econômicos para o Amazonas. A Zona Franca é importante? É muito importante. Mas nós temos outros polos de desenvolvimento para fazer também, até conquistando essas isenções tributárias que nós temos, que é uma conquista nossa de 40 anos. Nós temos um polo naval que pode dar uma dinâmica muito grande em termos de economia no estado do Amazonas. Nós temos os fármacos, nós temos os cosméticos, nós temos a parte mineral aqui no quintal da cidade de Manaus, em Nova Olinda. Nós temos a silvinita. O deputado pelo PSD, Átila Lins, é o relator da comissão especial e nas próximas semanas já deve apresentar um relatório final. Um último seminário deve ser realizado em Brasília no dia 11 de setembro. Eu vou apresentar o meu relatório e o substitutivo e o projeto da proposta de emenda constitucional que vai prorrogar a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Já estamos elaborando o relatório e eu quero que até o final de setembro, eu espero que até o final de setembro, possa o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Eduardo Alves, submeter ao plenário da Câmara essa proposta de autoria da presidenta Dilma. O superintendente da SUFRAMA, Tomás Nogueira, já esteve presente em outros seminários realizados em estados do norte. Nós já tivemos a oportunidade de acompanhar a comissão, não apenas em Brasília, mas em Rondônia, em Roraima e aqui agora na área direta, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Então, o que nós temos de discutir com a sociedade local? Não apenas a validade do modelo, mas o direcionamento agora futuro. Então, essa é a importância de compartilhar essa discussão.
O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado pelo PSD Josué Neto, presidiu a abertura dos trabalhos. O parlamentar destacou a participação da ALEIAN nos debates em busca da prorrogação da Zona Franca. Eu estou aqui há 7 anos e, pelo que eu conheço da história da Assembleia Legislativa, nós nunca tivemos a presença de 5 deputados federais em reunião nesta casa. É um momento importante, é um momento que a gente vê a união da nossa bancada federal para que a Zona Franca de Manaus seja prorrogada. E nós também estamos participando dessa reunião com muita alegria em poder entender o que se passa naquela Casa Legislativa, ou seja, na Câmara Federal. O governador do estado em exercício, José Melo, também participou das discussões. A Zona Franca de Manaus é o modelo mais vitorioso do Brasil. É o único modelo, ao longo de toda a história do Brasil, que consegue aliar ao mesmo tempo substituição de importação, geração de emprego, não só no local onde ela está instalada, mas também geração de emprego no Brasil todo, que hoje as indústrias de componentes estão espalhadas no Brasil todo, e como houve a verticalização das nossas indústrias aqui, grande parte desses componentes são adquiridos lá fora. É um modelo maduro, um modelo que consegue resistir às tempestades que acontecem da economia do mundo e da economia aqui do Brasil. Portanto, esse modelo ele precisa ser tratado, portanto, no formato que ele tem hoje, da importância que ele tem hoje. A prorrogação ela é imperiosa para poder dar aos empresários a garantia de que seus investimentos têm durabilidade. Depois de ser apreciada na Câmara, a PEC segue para ser analisada pelos senadores. A Câmara dos Deputados manteve o mandato de Natan Donadon, de Rondônia, que foi condenado por formação de quadrilha e peculato e está preso na penitenciária da Papuda, em Brasília, por decisão do Supremo Tribunal Federal. A manutenção do cargo foi amplamente criticada pelos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas, que acreditam que a decisão mancha a reputação de todos os parlamentares do país perante a opinião pública. Numa sessão que foi esticada para tentar recolher o maior número de votos, faltaram 24 para cassar o mandato do deputado. Foram 233 a favor da cassação, 131 contra e 41 abstenções. Eram necessários no mínimo 257 votos. O deputado Natan Donadon é condenado por desvios de R$ 8.400.000 da Assembleia Legislativa de Rondônia. Apesar da vitória na votação, Donadon não poderá exercer o mandato. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, mandou convocar o suplente em caráter de substituição enquanto durar o impedimento do titular, alegando que, por estar preso, Donadon não poderá cumprir as funções de parlamentar. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, os deputados lamentaram a decisão do Congresso Nacional em manter o cargo eletivo. É uma lástima uma decisão dessa lá da Câmara dos Deputados. Proteger uma pessoa que já foi condenada, já está cumprindo pena, comprovado, já na última instância, no Supremo, que desviando dinheiro público. Esse é um mau exemplo, né, da Câmara dos Deputados em relação à política. Assim as pessoas vão ter um sentimento de impunidade, não vão mais acreditar na política e nos políticos. Eu sei que isso é resultado de uma votação, então teve uma quantidade de deputados que, protegidos pelo voto secreto, pois tem que acabar com o negócio de voto secreto mesmo, votaram para manter o mandato dessa pessoa aí. Outros deputados, como aqui o relato do deputado Praciano, foi muito claro, já disse, que votou pela cassação desse mandato. É o mau exemplo que a Câmara dos Deputados dá para a política brasileira. Isso enodoa toda a classe política, todos os políticos no poder, todos nós que estamos exercendo mandatos em câmaras municipais, em assembleias legislativas e mesmo os parlamentares que lá no Congresso votaram a favor da cassação, mas foram vencidos pela maioria, todos nós acabamos julgados pela população como se todos nós conestássemos, concordássemos com o que o Congresso fez ontem. Isso é algo horroroso, demonstra que aquela imensa maioria de congressistas não está mais com a dignidade inerente a representar a sociedade. Eu espero que nas próximas eleições haja uma mudança radical, que a gente consiga mudar 90% do Congresso Nacional para ver se começa a melhorar a situação política do Brasil, porque o cancro pior de corrupção hoje está no Congresso Nacional brasileiro. Condenado a 13 anos em regime fechado, Natan Donadon ainda terá direito à ação de revisão criminal, que pode levar à redução de pena. Se ele conseguir ter a pena diminuída para menos de 8 anos, poderá cumprir a sanção em regime semiaberto e exercer o restante do mandato até o fim de 2014.
Dessa forma, ele retomaria prerrogativas como salário, verba de gabinete e apartamento funcional. Lamento o que aconteceu. Lamento porque, já que o processo dele, no caso, foi transitado julgado, com certeza já deveria ter sido cassado. A decisão do Congresso pode influenciar no caso Mensalão. A questão é vista pela Câmara como um precedente para descumprir eventual decisão do Supremo, pela perda imediata do mandato no processo do Mensalão, no qual a Corte decidiu que caberia à mesa apenas decretar a cassação. A Assembleia aprovou 13 projetos de lei, sendo 7 oriundos de mensagem governamental que tratam da estrutura organizacional de órgãos e entidades. Outro, de iniciativa da mesa diretora, autoriza a doação de bens inservíveis do Poder Legislativo. E um, de autoria do deputado Abdallah Frache, dispõe sobre a contratação de pessoas com mais de 35 anos por empresas do Estado. Durante a sessão plenária desta quinta-feira, o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, conduziu a discussão e votação de 13 projetos de lei. Dos 7 projetos vindos de mensagem governamental, 6 tratam da estrutura organizacional do quadro de funcionários de órgãos e um trata do veto do governo ao projeto de lei do deputado Wanderley Dallas, que cria o Programa Amazonense de Assistência aos Portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, no qual o relator foi o deputado Davi Almeida. Os projetos de iniciativa da mesa diretora tratam do acompanhamento e avaliação dos servidores efetivos admitidos no concurso de 2011 e outro que dispõe sobre a doação de bens que pertencem à Assembleia e que já não são mais utilizados. Também foram aprovados os projetos de lei do deputado José Ricardo, que concede o título de cidadão amazonense ao arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, e o que dispõe sobre a contratação de homens e mulheres com mais de 35 anos de idade nas empresas instaladas no Amazonas, por iniciativa do deputado Abdallah Frache. O presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, fez um balanço da votação. O parlamentar afirmou que, por conta de alguns contratempos, não foi possível zerar a pauta, mas que os trabalhos deverão ser retomados na primeira quinzena de setembro. Acredito que nessa primeira quinzena ainda de setembro, nós possamos retomar as votações da casa, incluindo alguns projetos que não entraram nesta pauta e os projetos que ficaram pendentes nesta pauta, nós estaremos dando prioridade, né? Foram projetos principalmente dos deputados que foram apresentados esse ano, a maioria dos projetos já de 2013, lembrando que extinguimos aquela pauta pendente de 2010, 2011, 2012 e que já começamos agora numa velocidade até mais tranquila, né? Então, nós, apesar de não termos votado a pauta por completo, nós não temos nenhuma pendência com relação aos anos anteriores. Todos os 13 projetos apresentados foram aprovados pelos parlamentares. A Câmara Municipal de Apuí é a primeira do Estado a aprovar as alterações na Lei Orgânica e Regimento Interno realizadas pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior. O presidente do Legislativo Municipal, vereador Wagner Santos, apresentou os documentos atualizados na Assembleia. Em tempo recorde, menos de um ano, o município de Apuí conseguiu aprovar a legislação local. A ação foi formulada com o apoio técnico do SECOT da ALEAN. O presidente da Câmara, Wagner Silva, aprovou a iniciativa da Assembleia, que por meio do Centro Técnico reformulou as normas legislativas de Apuí e outros municípios. Um trabalho excelente, que sem essa parceria, esse envolvimento do SECOT para a gente ficaria mais difícil pela nossa dinâmica, a nossa geografia, com acesso à capital, né? Então esse trabalho, essa assessoria que o SECOT presta e acompanha esse trabalho nosso, eu acho excelente, que sem esse acompanhamento ficaria difícil para a gente fazer essa atualização no regimento e na lei orgânica do nosso município. Diante das dificuldades geográficas, pela distância que o município tem da capital, a 408 quilômetros, o diretor do SECOT, Elionai Biela, parabenizou a iniciativa da Câmara de Apuí. Eu quero até ressaltar a atuação da Câmara Municipal de Apuí, que veio muito a Manaus, mesmo com respeito à distância que eles têm, eles fazem fronteira com o estado do Mato Grosso, mas eles têm vindo muito a Manaus e procurado a nossa ajuda. E aí, hoje, Apuí conclui e traz a redação final que foi entregue pelo presidente Wagner, da redação final da Lei Orgânica e do Regimento Interno.
O objetivo é que cada município atendido pelo SECOT ganhe uma publicação contendo as leis orgânicas e regimentos internos em um único livro. A ideia do presidente Josué Neto é compilar as mais importantes leis do Estado e do município, no caso a Constituição Estadual, a lei orgânica e o regimento interno, num único compêndio. Porém, só falta a própria Assembleia publicar as reformas que a Constituição teve. Portanto, a determinação dele é que nós façamos a revisão ortográfica dessa redação final, mandemos para publicar 20 exemplares apenas da lei orgânica e do regimento interno, e aí, quando a Assembleia publicar as reformas da Constituição Estadual, nós vamos publicar esse livro, que será o primeiro do Estado também. Agora, a Câmara de Vereadores de Apuí aguarda a revisão da Constituição do Estado, que está sendo finalizada pela ALEAN, para que o município tenha a publicação inserida. A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa se reuniu na manhã desta quinta-feira para deliberar a respeito do pedido de abertura de investigação ético-disciplinar da conduta do ex-presidente da Casa, deputado Ricardo Nicolau. O parlamentar é acusado de ser responsável por supostas irregularidades na construção do edifício garagem da ALEAN. Membros da Comissão de Ética da ALEAN, os deputados Vicente Lopes, Adjuto Afonso, Orlando Cidade e Belarmino Lins se reuniram para decidir as providências a serem tomadas a respeito da representação feita contra o ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Nicolau. O pedido de abertura de processo de investigação foi feito pelos deputados estaduais Luiz Castro, Marcelo Ramos e José Ricardo. Os membros da oposição pedem que sejam apuradas as denúncias de irregularidades na construção do edifício garagem da casa. Após 2h30 de reunião, os membros da comissão concordaram de forma unânime que o pedido de investigação disciplinar deva ser enviado à Corregedoria da Casa, para que um processo de apuração possa ser instaurado. Segundo o presidente da Comissão de Ética, deputado Vicente Lopes, o órgão tem função apenas de analisar condutas que já tenham sido apuradas, o que não é o caso. Quaisquer representações relacionadas ao decoro parlamentar, uma vez consideradas aptas em despacho do presidente da Assembleia Legislativa, e os processos relacionados às hipóteses de perda de mandato previstos nos incisos 4 e 5 do artigo 55 da Constituição Federal, serão remetidos ao ouvidor corregedor para análise e adoção dos procedimentos previstos no presente ato. A decisão tomada pelos membros da Comissão de Ética será encaminhada ao ouvidor corregedor da Casa, que é o próprio deputado Ricardo Nicolau. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, se manifestou sobre o tema e acredita que Ricardo Nicolau está impedido de atuar. Vamos tomar o cuidado para permanecer trabalhando dentro da legalidade, dentro do que prevê o regimento. Deve existir algum requisito, né? algum artigo que fala sobre esta questão da suspeição de, no caso, o próprio corregedor ser o envolvido. Então nós vamos ter cuidado e temos aí o prazo de 5 dias úteis, algo que deverá acontecer a partir do próximo dia 10 de setembro, 10, 11, 12, quando começar a semana após o feriado da Pátria. Após a conclusão dos trabalhos de investigação da Corregedoria, o relatório será enviado à mesa diretora, que decidirá sobre o envio dos resultados para a Comissão de Ética, que poderá se manifestar. Deputados criticam em plenário a atuação da Agência Nacional de Aviação Civil, que proibiu a operação de algumas empresas no interior. E mais, Petrobras é homenageada no Poder Legislativo. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente.
Deputados criticam em plenário a atuação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, por proibir a operação de algumas empresas do transporte aéreo para o interior do estado. As críticas vieram após a empresa Azul Linhas Aéreas anunciar que vai reduzir a quantidade de voos no Amazonas. Além disso, também serão canceladas as linhas que vão para os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Eirunepé e Quari a partir do dia 11 de setembro. O tráfego para o interior do estado, que já era difícil, deve ficar ainda mais complicado a partir do dia 11 de setembro. É que a empresa Azul Linhas Aéreas deverá cancelar os voos para os municípios de Eirunepé e São Gabriel da Cachoeira. A justificativa da empresa é a falta de infraestrutura aeroportuária da Agência Nacional de Aviação Civil. Já o voo para Quari deverá ser cancelado por conta de uma decisão judicial a partir do dia 1º de setembro. O fato foi citado na tribuna legislativa. Diversos parlamentares criticaram a atuação da empresa, já que ela recebe incentivos fiscais para atuar no interior do estado, como, por exemplo, a redução do ICMS de 25% para 7%. Trocam esses recursos que pagariam pelo aumento de cidades em que pousavam e pela intensidade de voos, pelo menos 2 vezes na semana, voos para determinados municípios. O que vem acontecendo nos últimos meses é que a empresa que se beneficia dessa isenção, que é a empresa hoje Azul, mas que antes chamava-se Trip, começou a reduzir de forma injustificada a quantidade de pousos e a quantidade de municípios, ou seja, deixaram de pousar em municípios como, por exemplo, Fonte Boa, eles não pousam mais lá. E em outros municípios que ainda continuam pousando, que faziam 4, 5 vezes por semana, diminuíram para 2. Então, diminuíram municípios e intensidade de voos nos municípios que permaneceram. Isto é, no mínimo, constrangedor e causa prejuízo de toda sorte. A Agência Nacional de Aviação Civil também foi duramente criticada. De acordo com o líder da maioria na casa, deputado Chico Preto, a ANAC tem atuado para beneficiar uma única empresa, prejudicando assim o mercado como um todo. Eu chego a dizer que a ANAC é quase sócia da Azul. Além de conivente, é quase sócia, porque não tem como explicar uma questão. Existem empresas no Amazonas e na região que apresentaram projetos para pousar em aeroportos que a empresa Azul pousa. E essas empresas receberam um não da ANAC pela seguinte argumentação: não dá para pousar ali, que ali é inseguro. Mas se é inseguro para uma outra empresa, não é inseguro para a Azul, que pousa ali? Então, isso me parece que é uma defesa de mercado. Mas, veja, praticado pela empresa que tem que regular o mercado e que em documento público diz que é importante a competição e que defende quanto mais empresas pousarem em determinado aeroporto, melhor para o consumidor. Sidney Leite também afirmou que os consumidores não podem ficar à mercê das grandes empresas aéreas e acredita que o problema está longe de ser resolvido, já que os desafios são muitos. Nós temos alguns desafios. Um desafio é que a ANAC atende a uma empresa, que é a empresa Azul, que funciona como nome de fantasia a Trip, Linhas Aéreas, com uma condição e destrata outras empresas, como no caso a questão da MAP, que tem aeronave, que está habilitada, que tem condições de voar no estado do Amazonas, e a ANAC diz que esses aeródromos não têm condições de funcionamento. O outro desafio que nós temos é que nós temos muitos aeródromos, muitos aeroportos que precisam de infraestrutura, precisam ser cercados, precisam de terminal de passageiro. Precisamos aumentar o número de aeroportos com sinalização e balizamento noturno. Nós precisamos melhorar a segurança nesses aeroportos. Precisamos ter uma maior capilaridade de aeroportos com estrutura de abastecimento de combustível. E com isso, com certeza, mais empresas operarão no estado do Amazonas. Eu não tenho dúvida que isso vai baratear o preço da passagem. É lógico que nós temos distâncias significativas, mas vamos melhorar as condições de vida de quem está no interior. Os oposicionistas José Ricardo e Luiz Castro também se manifestaram para cobrar que providências sejam tomadas para garantir o adequado deslocamento de cargas e pessoas para o interior do estado e cobraram a vinda da ANAC à Casa Legislativa. Eu acho que a ANAC tem o seu papel, né? Eu acho que também tem que haver críticas, porque tem que ter uma ação mais efetiva aqui no estado do Amazonas, mas existe uma outra realidade, são as condições dos aeroportos, das pistas de pouso, que muitos deputados se negam a debater. E aí que eu digo que há uma responsabilidade, principalmente do governo do estado. Porque a pergunta que se faz, quem é que tem que cuidar dos aeroportos no interior? É a prefeitura, é o governo ou é o governo federal? As passagens aéreas cobradas pela Trip Azul são caríssimas, então estava muito onerado pelo alto custo das passagens. Sem a presença da companhia aérea, a situação fica mais difícil ainda.
No caso de Erunepé, por exemplo, as pessoas terão que ir à cidade de Rio Branco e lá, com pequenas aeronaves, poder acessar Erunepé. Isso vai representar transferência de recursos para o estado do Acre e um aumento do custo individual para todo passageiro que quiser ir a Erunepé, quiser voltar, e não apenas Erunepé, mas também Envira e Itamaraty, que são municípios vizinhos a Erunepé, que tem essa ligação da logística com o transporte aéreo regional em Erunepé. O deputado Chico Preto solicitou a realização de uma audiência pública para debater o tema junto à Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade, presidida pelo deputado Marcelo Ramos. Caso a ANAC não compareça à audiência, como já aconteceu em outras ocasiões, Chico Preto cobrou que sejam tomadas medidas coercitivas legais para garantir a presença da agência. Em discurso na tribuna, o deputado Tony Medeiros, do PSL, chamou a atenção dos poderes executivo, estadual e federal para as invasões de terras em Iranduba. Segundo o parlamentar, já são mais de 4.000 famílias em ocupação irregular no município. O deputado Tony Medeiros pediu que o governo do estado estude com urgência uma solução para dar fim à invasão. Para o parlamentar, é necessário encontrar métodos para titular as áreas de terras do município, que são quase em totalidade de incidência federal. Tony Medeiros afirma que Iranduba não tem recursos financeiros o suficiente para desenvolver políticas efetivas de regularização fundiária. As terras públicas invadidas são terras públicas federais, mas o problema é do estado, pior ainda, o problema é do município. Como é que o município vai conseguir manter um centro urbano, porque aquilo vai virar um centro urbano maior, inclusive, do que a sede do município, com um orçamento pequeno, apesar da proximidade. Iranduba também é uma cidade interior, infelizmente, hoje com problemas sociais gravíssimos. Em discurso, o deputado destacou ainda a degradação ambiental que as invasões trazem ao município. Uma conferência sobre igualdade racial foi realizada hoje na Assembleia Legislativa. Durante o encontro, que acontece até esta sexta-feira, será feita uma avaliação sobre os avanços da questão racial. O tema do evento este ano é a democracia e desenvolvimento sem racismo, por um Brasil afirmativo. Entre os objetivos estão a reafirmação e a ampliação do compromisso com políticas de enfrentamento ao racismo e a promoção da igualdade como fatores essenciais à democracia plena e ao desenvolvimento com justiça social no Brasil. Durante as discussões, será realizada uma avaliação sobre os avanços obtidos e os desafios a serem enfrentados após 10 anos de implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Também vão ser propostas recomendações para o enfrentamento e o fortalecimento da questão. O governador do Amazonas, em exercício, José Mello, abriu a terceira Conferência Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Amazonas. Na ocasião, José Mello destacou que o governo do estado desempenha um papel importante na concretização de políticas públicas para a promoção da igualdade racial. Desta conferência sairão muitas propostas que vão aprimorar essas políticas públicas e vão ser exemplo ao Brasil para que ele possa adicionar as outras propostas que com certeza Brasil afora vão chegar lá e daí a gente possa continuar construindo políticas públicas que avancem no sentido desse cancro da sociedade, que é a questão do racismo e dessa teimosia que alguns ainda imaginam de que existem diferenças entre nós. O encontro segue até a próxima sexta-feira, dia 30, com debates no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O deputado Orlando Cidade repudiou o tratamento dado aos profissionais trazidos pelo programa Mais Médicos ao Brasil. Orlando Cidade parabenizou a chegada de médicos estrangeiros contratados por meio do programa Mais Médicos do governo federal. Porém, o parlamentar lamentou a postura de profissionais brasileiros que realizaram ato contra a chegada de cubanos no aeroporto de Fortaleza. Foram vaiados lá em Fortaleza. Um grupo de aproximadamente 50 médicos lá em Fortaleza gritaram palavras de ordem, chamando de escravos. Vem trabalhar, seus escravos. Isso é de lamentar, como brasileiro, ver um episódio como esse. Mas se anuncia que agora, dia 2 ou dia 3, irão chegar os primeiros médicos aqui no Amazonas. E fique certo que a recepção aqui será
totalmente diferente daquela que eles tiveram lá no Ceará. Os deputados José Ricardo, Vera Lúcia e Marcos Rota apoiaram o pronunciamento de Orlando Cidade, destacando a importância do reforço no número de profissionais disponíveis no estado. Já o deputado Sidney Leite questiona o uso do programa como solução dos problemas da saúde e defende o aumento no número de vagas nos cursos de medicina públicos do país. Em 1986 foi instalada em Urucu a base de operações Geólogo Pedro de Moura. A exploração de petróleo e gás natural feita pela Petrobras no Amazonas é a segunda maior do Brasil. Pelos 25 anos de produção na localidade, a estatal foi homenageada na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. A iniciativa foi do deputado Tony Medeiros. A província petrolífera de Urucu está distante 650 quilômetros de Manaus. Por dia são explorados 55 mil barris e 10 milhões de metros cúbicos de gás natural. A estatal possui 5 concessões para a produção de petróleo na Bacia dos Solimões e tem ainda o direito de pesquisar a viabilidade em outros locais nas proximidades. Foi no mês de agosto de 1986 que a exploração do petróleo teve início em Urucu. Pelos relevantes serviços prestados ao Amazonas, a Assembleia Legislativa homenageou a Petrobras. São 25 anos de produção em Coari. A sessão especial foi de autoria do deputado Tony Medeiros, do PSL. O parlamentar destacou a geração de emprego e renda. Urucu produz petróleo, nós temos inclusive já o gás de Urucu chegando a Manaus também. Foi um grande avanço, é a presença da Petrobras, são as riquezas do Brasil, trazendo dignidade, gerando milhares de empregos, e é isso que o povo, principalmente que vive no interior do estado, procura. Ao se pronunciar, o gerente executivo de exploração e produção do Norte e Nordeste da Petrobras lembrou que chegou ao Amazonas em 1988 para trabalhar em Urucu. Segundo o gerente, o escoamento do petróleo produzido era uma das principais dificuldades. Nós não podíamos brigar contra a natureza, nós tínhamos era que aprender e ajustar o nosso processo para viabilizar técnica, econômica e ambientalmente os nossos projetos. E nós começamos a escoar essa produção através do Rio Urucu, depois Rio Solimões, em barcas, aqui para a refinaria de Manaus. Continuamos a atividade exploratória, atividade de desenvolvimento da produção, implementando novos projetos, aumentando a produção de óleo e do gás, sempre acreditando na perspectiva de crescimento da produção, e fomos aumentando, implantando novos projetos. Com o aumento da produção de óleo e do gás, nós partimos para a construção de uma nova planta, localizada na locação de um poço chamado RUC 4, e que hoje é a grande estação de processamento em Urucu, chamada Polo Arara. Até 2015, a Petrobras deve investir 3 bilhões e 400 milhões de dólares para manter e ampliar a produção no Amazonas. Hoje em dia nós estamos implantando o desenvolvimento inicial de um novo campo, Araracanga, projeto em flanco, em implantação, deve entrar em operação no final do ano. Estamos implantando a 4ª unidade de processamento de gás natural, a 4ª UPGN, portanto, a perspectiva de aumentar a nossa produção de gás e de óleo, consequentemente. Temos a nova descoberta de Igarapé-Chibata, com a perspectiva de iniciar um teste de longa duração ainda no início agora de setembro, e um projeto definitivo um pouco mais à frente, ou seja, a implantação dos projetos continua, aquela mesma motivação, aquele mesmo empenho permanece firme em cada um de nós. O petróleo produzido em Urucu abastece toda a região norte e alguns estados da região nordeste. Durante a sessão especial, o Ministério das Comunicações e os Correios lançaram um selo especial em comemoração aos 25 anos da Petrobras em Urucu. Deputado Sidney Leite cobra a convocação de aprovados no concurso da Defensoria Pública do Estado e deputada Vera Castelo Branco reúne com agricultores do município de Rio Preto da Eva para tratar de regularização de terras. Veja no resumo de notícias. Deputada Vera Castelo Branco recebeu na última quarta-feira, na Aleã, moradores da comunidade de São Benedito, localizada no município de Rio Preto da Eva, para tratar da regularização da terra em que vivem. De acordo com o morador, a área está em litígio. A parlamentar solicitou ao prefeito Luiz Ricardo Chagas que envie mensagem à Câmara Municipal para desapropriar a área em benefício dos agricultores.
Deputado Sidney Leite cobra na tribuna da Assembleia a convocação de aprovados em concurso da Defensoria Pública do Estado. De acordo com o parlamentar, é preciso garantir que as pessoas que tenham poucos recursos tenham acesso à justiça gratuita. Nós tivemos aí o concurso. O que está previsto para chamar de imediato são 35 defensores, mas com esse número nós não atenderíamos a toda a demanda. E é uma demanda que está aí reprimida. Hoje nós não temos defensor em nenhum município do interior do estado do Amazonas, e o que nós temos na capital não atende a demanda. Então o nosso pleito é para que sejam chamados esses 35 e mais 36, que nós teríamos aí 71 defensores, e com isso nós sanearíamos toda a demanda, garantindo que as pessoas que mais precisam, que muitas vezes não têm condições de pagar um advogado, tenham os seus direitos e as garantias individuais garantidas. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 30 de agosto, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, e presidente da Comissão das Mulheres e das Famílias, deputada Conceição Sampaio, realizam audiência pública em alusão aos 7 anos da Lei Maria da Penha, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E no dia 31, deputado Francisco Souza participa do PSC Mulher. O evento será às 4 horas da tarde, no do Silas Evento. E você vai ver agora o que foi destaque no ALEAN Notícias de hoje. Comissão Especial da Câmara Federal discute na Assembleia os itens que compõem a PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus. Câmara Municipal de Apuí é a primeira a aprovar as alterações da Lei Orgânica e Regimento Interno realizadas pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior. E mais, sessão especial proposta pelo deputado Tony Medeiros homenageia a Petrobras por 25 anos de produção de petróleo e gás na base de Urucu. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube e no canal ALEAN. Uma ótima noite para você e até amanhã com o resumo da semana.